Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula do curso de Física Matemática Avançada, da graduação do IFISC, Instituto de Física de São Carlos, da USP, segundo semestre de 2021. Tá bom? Pessoal, eu já conversei bastante com vocês antes do início da gravação, né, sobre a motivação para a gente estudar essas estruturas matemáticas, né, elementares, digamos assim. Modelos matemáticos mais elaborados são uma combinação de várias estruturas mais simples. E somente entendendo bem esses conceitos matemáticos é que a gente pode ver que matemática não é uma linguagem para descrever o mundo. Ela é um tipo de novo sentido, de sexto sentido. É uma forma de nós encontrarmos padrões, reconhecermos padrões organizados no nosso pensamento. Tá bom? Então aqui, nem sempre eu vou estar lendo o que eu escrevo nas notas de aula, mas aqui já tem algo que eu acho que é digno de atenção, que é espaço. O que a gente chama de um espaço? Pessoal, um espaço sempre é um conjunto de objetos. Pode ser um conjunto finito ou infinito, discreto ou contínuo, eu não defini isso, mas vocês têm uma noção do que eu quero dizer, e com certas propriedades. Você tem ali um conjunto de objetos com certas propriedades, ou onde existem certas relações. Tá? E esses tipos de espaço relevantes para a gente descrever o mundo natural, descrever a física, se repetem. Então a gente estuda vários desses tipos de espaços. Tá bom? O espaço é um conjunto com algumas propriedades. Tá? Ou com algumas funções neles definidas. Quando a gente estuda essas estruturas matemáticas básicas, pessoal, a gente ganha um poder tremendo, é o poder da abstração. Por exemplo, a gente vai ver algo hoje que a gente chama de espaço métrico. Um espaço métrico é um espaço onde a gente consegue definir algum tipo de distância entre quaisquer dois dos seus elementos. O que quer que seja a distância. Pessoal, todo e qualquer teorema ou propriedade que valha para um conjunto de objetos em que haja uma noção de distância, vai valer para todos os casos particulares desses conjuntos onde vale alguma distância. Não interessa qual seja a distância. Então, quando a gente faz esses modelos altamente abstratos, a gente se livra de complicações de modelos físicos, biológicos reais, e ao mesmo tempo a gente ganha uma universalidade tremenda, uma universalidade impressionante, porque afirmações que valem para esses modelos abstratos gerais valem para cada uma das realizações particulares desses modelos. Então é uma ideia da matemática como sendo sobrevoe a floresta para você poder se localizar. Não ande perdido nos detalhes no meio das árvores. Tá bom? Esse é o grande poder da matemática e é por isso que ela se manifesta em todas as áreas do conhecimento humano. Todas, sem exceção. Tá? Então a gente vai começar com o nosso matematiquês abstrato aqui, falando sobre relações e classes de equivalência. Pessoal, a ideia é, num dado conjunto, como que a gente pode dizer, mas principalmente formalizar a ideia de que alguns objetos ali podem ser considerados idênticos, ou melhor, equivalentes entre si em algum sentido, sob algum critério. O critério pode mudar, tá certo? É uma ideia super simples, super intuitiva, mas vocês vão ver ao longo do curso que a gente vai falar várias vezes disso. Por exemplo, quando nós estudarmos transformada de Fourier, que é uma ferramenta super importante, uma transformada de Fourier é uma função transformada a partir de outra. Só que essa relação não é de um para um. Você tem várias funções diferentes que todas elas têm a mesma transformada. De Fourier, por exemplo, ou de Laplace, por exemplo. Onde que entra essa noção de equivalência que a gente vai ver aqui agora? Essas diferentes funções que têm a mesma transformada, nós não as enxergamos verdadeiramente como diferentes. Nós as enxergamos como constituindo um conjunto de objetos equivalentes sob a transformação. Eles vão constituir uma classe de equivalência. São funções que vão constituir uma classe de equivalência, todas tendo a mesma transformada. Então, ao invés de nós pensarmos nessas origens como diferentes objetos, na verdade a gente imagina um único objeto que transformado me dá uma certa transformada de Fourier.
por exemplo. Tudo bem? Então, essa é uma ideia que aparece recorrentemente, tá? Ok. Pessoal, eu já mencionei algo aqui muito importante. Falei de funções, né? Toda vez que a gente estiver falando aqui de conjuntos de certos elementos com certas propriedades, às vezes a gente pensa nesses elementos como números. Números reais ou números inteiros, porque é fácil. Foi assim que a gente aprendeu conjuntos. Mas nesse nosso curso aqui de Física Matemática, quase sempre os nossos pontos, os nossos elementos de um espaço, serão funções de algum tipo. Então, nós teremos funções equivalentes ou não, em algum sentido. Então, vamos lá, mas vamos simplificar. Eu não preciso falar em funções. Eu vou imaginar o seguinte, ó. Dados dois conjuntos A e B, a gente pode construir o produto cartesiano de A por B. Olhem aqui, ó. Eu vou baixar aqui, depois eu posso voltar ali para o que foi dito. Imagina aqui um conjunto A discreto, com 3 elementos, está aqui um conjunto B. Construção super simples da matemática é o produto cartesiano, que é o conjunto de todos os pares ordenados que podem ser formados, colocando na primeira entrada algum elemento de A e na segunda entrada algum elemento de B. 3 vezes 2, 6, são essas 6 possíveis entradas delimitadas aqui em vermelho, no conjunto produto cartesiano. Pessoal, qualquer subconjunto desse nosso produto cartesiano, a gente chama de uma relação. Uma relação R é qualquer subconjunto de A e B. Pessoal, como que eu escolho uma relação? Depende do que eu quero fazer. Mas note que, formalmente escolhendo um subconjunto, nós estamos estabelecendo uma estrutura entre A e B. A gente passa a considerar válidos só alguns possíveis pares ordenados e não todos. Isso aqui é escolhido ao nosso bel prazer. Embora algumas escolhas tenham tradicionalmente melhores usos do que outras. Tá bom? Notação. Pessoal, se você tem um par ordenado do seu produto cartesiano que foi escolhido para pertencer à sua relação, foi essa escolha, a gente pode indicar, em muitos textos vocês vão ver indicado assim, A está relacionado com B. Isso é a mesma coisa que dizer que um certo parzinho AB foi escolhido para pertencer à relação que você quis, né, adotar naquele momento. Pessoal, uma relação absolutamente essencial é a noção de função. Pessoal, a gente chama o conjunto A de domínio quando a gente quer estabelecer uma relação especial, né, chamada função. Chama A de domínio, chama B de contradomínio, e a gente vai dizer que a gente tem uma relação F entre A e B especial. O que vai ser essa nossa relação especial chamada função? Vou ter que incluir cada um dos elementos do primeiro conjunto. Notem que esses caras não são simétricos, tá? O produto cartesiano de A por B não é a mesma coisa que o produto cartesiano de B por A. Então, cada um dos elementos que pertence ao A tem que aparecer. E tem que aparecer só uma única vez. Eu não posso ter diferentes imagens para um mesmo elemento de domínio. Não é isso que caracteriza uma função, pessoal? A gente não sempre pensa como emanando uma imagem de todo e qualquer ponto do domínio? E isso vai determinar um certo conjunto, um subconjunto dos pares ordenados do produto cartesiano. Isso é uma função. Então, para cada x do domínio, existe um único yzinho no contradomínio. Tá? Formalmente, a gente diria que esse par ordenado pertence à função, mas é claro que a gente costuma escrever que o y é igual a f de x. Ao invés da gente escrever algo como isso aqui, né? Se fosse escrever desse jeito aqui, seria yzinho, fzinho, xzinho. Mas não, a gente costuma escrever isso. Então, simplesmente essa é a ideia de que tem que haver uma única imagem para todo e qualquer elemento do domínio. Nossa, professor, você quer dizer para mim o que é função? Gente, olha o poder da abstração. Vocês estão muito acostumados a entender que alguma função, qualquer que ela seja, é uma regra. Olha, é uma regra que mapeia... Pessoal, o que é uma regra? Defina matematicamente uma regra.
você vai ter muita dificuldade. Intuitivamente a gente entende. Só que note que agora uma função passou a ser algo muito explícito e concreto. É um conjunto. Na verdade, um subconjunto do produto cartesiano. Notem que essa relação que eu peguei aqui não era uma função, tá? Porque note que a gente tinha duas imagens possíveis para o mesmo elemento do domínio, A2. Mas quando isso não acontecer, quando eu tiver para cada elemento do domínio uma única imagem, eu vou dizer que uma função é um conjunto. Conjuntos são legais porque a gente sabe dizer quem está lá, quem não está lá. São conjuntos de pares ordenados, tá bom? Então parece inocente, mas isso é útil, tá? Entender que uma função não é uma regra, até porque você não vai saber definir direito o que é regra, tá bom? Pessoal, vamos a outras relações. Por exemplo, às vezes a gente trata os dois conjuntos envolvidos na relação, na verdade faz eles iguais. Às vezes a gente quer estabelecer uma relação de um elemento de um conjunto com outros elementos do mesmo conjunto. Então, ao invés de falar de um A e de um B, a gente fala de um conjunto e ele de novo, para ver que relações que são possíveis. Então, por exemplo, nós podemos estabelecer relações de ordem, ou algo que os matemáticos chamam de ordem parcial num conjunto. Tudo que merecer ordem, o adjetivo ordem ou ordem parcial, vai ter algum tipo de transitividade. Então, por exemplo, ó, vocês vão imaginar que esses A, B e C aqui poderiam ser números reais. Ah, tem um número real menor do que outro, sei lá, 1 menor do que 3, 3 menor do que 7. Isso implicaria que 1 é menor do que 7. Pessoal, nos números reais, vocês já sabem que isso vale. Isso aqui é muito mais abstrato do que isso. Sabe o que poderia ser? Poderiam ser preferências de um consumidor modeladas por um economista teórico em microeconomia. Ele pode dizer, um consumidor prefere, sei lá, beber o refrigerante A em relação ao refrigerante B. E se fosse para comparar o refrigerante B com o refrigerante C, ele pode preferir o B. Então, você presume, ele vai, então, necessariamente, se ele tiver como opções o A e o C, ele vai preferir o A? Nem sempre isso ocorre. Pedra, papel, tesoura. Poderiam ser 3 estratégias num jogo em que não vale transitividade. Pedra vence tesoura. Tesoura vence papel, mas pedra não vence papel. Então notem que é um poder muito mais abstrato, né, que a gente pode ter. Sendo bem preciso, no jogo pedra, papel, tesoura, não há uma ordem. Eu só quis falar disso para dizer que a tentativa de estabelecer uma ordem é muito mais geral do que ordem entre números reais, tá bom? É uma ideia bem mais abstrata. Então, relações de ordem, né? A gente pegaria alguns pares ordenados que representariam ordem, permite que você possa construir hierarquias diversas. Mas eu não vou falar sobre relações de ordem aqui pra gente, tá? Eu poderia definir em detalhe o que é uma ordem parcial. Isso fica para curiosidade de vocês. Uma relação que eu vou querer definir com mais cuidado, e portanto eu vou devotar mais tempo a isso, é uma relação de equivalência. Tá bom? Pessoal, uma relação de equivalência. Tio, ó, ficou bem aqui no fim, eu não deveria ter colocado aqui. Pessoal, isso é um símbolo para relação. É muito tradicional esse símbolo de tio. Isso aqui está no lugar do R, tá? Eu tinha definido um R lá em cima, né, de relações gerais. Eu vou dizer que eu tenho uma relação de equivalência e ao invés de usar a letra R, eu vou usar a letra tio. E vai ser uma relação de um conjunto nele mesmo. Aquela história do A e o B serem iguais. Eu vou chamar aqui o conjunto de S. Vou estabelecer uma relação de equivalência em um conjunto S se eu pegar lá no meu produto cartesiano do S por ele mesmo, quais pares ordenados? Eu vou pegar todos os pares ordenados com entradas iguais. Eu vou dizer que qualquer elemento é equivalente a si mesmo. Qualquer objeto, não interessa a sua natureza, é equivalente a si mesmo. Faz sentido. Com o que a gente poderia esperar de equivalência. Equivalência, pessoal, é uma relação simétrica. Certo? Se A é equivalente a B, B é equivalente a A. Tá bom? E se o A é equivalente a B e B é equivalente a C, nós vamos exigir
se a gente quer construir uma relação que mereça ser chamada de relação de equivalência, necessariamente o A também tem que ser equivalente a C. Pessoal, o que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que o par ordenado AB, A e B quaisquer, se eu incluir ele, se eu incluir o AB, e se eu também incluir o BC, o par ordenado BC, eu serei obrigado a incluir também a AC. Porque se eu não puser isso na minha relação, ela não será uma relação de equivalência. São exigências que a gente põe. Então, sempre que você colocar dois caras encadeadinhos, assim você tem que colocar o terceiro. Parece besta, mas tem uma aplicação em termodinâmica, equilíbrio térmico. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, e B está em equilíbrio térmico com um corpo C, A está em equilíbrio térmico com C. Tá bom? Nossa, que abstrato, né? A gente vai deixar isso aqui mais concreto, tá? Mas, gente, vocês não têm noção do como isso aqui é poderoso e importante. Por mais que a ideia seja intuitiva, isso tem consequências, tá? Eu vou tentar ilustrar daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho mais. Pessoal, tá bom. Então eu tenho alguns elementos desse meu conjunto S que são equivalentes entre si. Esse equivalente a esse, equivalente a esse. Tá bom. Mas nem todo mundo é equivalente com qualquer outro. Em nenhum momento isso foi dito aqui. Tá bom? Se você pegar um grupinho de caras mutuamente equivalentes entre si, eles formam um subconjunto do meu conjunto S original. A gente chama um conjunto como esse de uma classe de equivalência. É uma classe de equivalência. E ele pode ser denotado por qualquer um dos seus elementos. O que isso quer dizer? Vamos ver algo aqui bem abstrato, depois eu vou falar algo bem concreto. Ó, dado um elemento do seu conjunto, a gente representa com esses colchetes aqui a classe de equivalência, que nesse momento está sendo representada por esse elemento A. O que é essa classe? É um conjunto. É o conjunto de quem? De todos os outros elementos do nosso espaço, esse nosso conjuntinho S, que são equivalentes a A. Tá bom? Antes de eu falar o meu exemplo mais concreto, deixa eu só fazer o seguinte comentário. É fácil ver que, se você pegar qualquer outro elemento do seu conjunto inicial, ou ele determina a mesma classe de equivalência do A, ou não tem ninguém em comum. Por que isso é fácil ver? Pessoal, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que duas pessoas sejam equivalentes se elas nasceram no mesmo estado. Tá certo? No Brasil. É isso que eu quero pensar aqui. Tá bom? Então, nós vamos dizer o seguinte. Por exemplo, eu vou falar aqui na minha família. Minha esposa e meu filho nasceram no estado de São Paulo. Meu filho nasceu em São Carlos, minha esposa nasceu em Sorocaba. Eu sou brasiliense, eu nasci no Distrito Federal, certo? Se eu adotar como critério de equivalência ter nascido no mesmo estado, eu sou um singleto na minha pequena família. Eu sou o único elemento que nasceu no Distrito Federal. Minha esposa e meu filho constituem uma segunda classe de equivalência. Eles são paulistas. Eles nasceram no estado de São Paulo. Eles são equivalentes entre si. Não tem como algum indivíduo ser nascido no Distrito Federal, permita-me chamar brasiliense, e paulista ao mesmo tempo. Estou falando de local de nascimento. Ninguém nasceu na linha da fronteira entre os estados, até porque não tem fronteira entre São Paulo e Brasília, certo? Então, esse meu conjunto de 3 pessoas na minha família é quebrado em 2 classes de equivalência. Uma classe singleto comigo, que sou brasiliense, e uma classe com minha esposa e meu filho, que são paulistas, certo? Se você pegasse a classe de equivalência vinda da minha esposa, é São Paulo, e é a mesma classe de equivalência vinda do meu filho, São Paulo também, estado de São Paulo, certo? A classe determinada por qualquer um deles é igual, porque eu colocaria aqui, esposa, a classe da esposa é São Paulo, é uma classe que envolve a esposa e o filho, são os paulistas. E qual é a classe que estaria vindo do filho?
também é São Paulo. E a classe, com esse representante filho, a classe é São Paulo. Também tem dois elementos, minha esposa e meu filho. Certo? No caso, minha esposa e meu filho estariam aqui determinando a mesma classe, que é a classe dos paulistas. Mas a intersecção da minha classe brasiliense com a classe de qualquer um deles dois é vazio, porque eu não posso ter duas regionalidades ao mesmo tempo, dois estados de nascimento ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, notem, é uma ideia extremamente simples de uma relação de equivalência ou não e de classes de equivalência. Só que a gente formaliza desse jeito que está escrito aqui. Não se esqueçam, esse tiozinho faz o papel do R da relação. O significado disso é o par ordenado x'inho A pertenceria àquela minha relação especial, que é a relação de equivalência, que é um subconjunto do produto cartesiano de S por si mesmo. Tá bom? Vamos pegar um exemplo mais matemático aqui agora, depois dessa brincadeira com estados. Pessoal, ao invés da gente falar equivalente, quando a gente está brincando com números inteiros, é normal a gente falar em congruência. Tá? Então, mas é uma relação de equivalência, tá? Nós podemos definir uma relação de congruência módulo 3 nos inteiros, quando a gente impõe que dois inteiros são equivalentes, quando, eu escolhi esse módulo 3, o que isso quer dizer? Dois inteiros são equivalentes se a sua diferença for um múltiplo de 3. Ou, alternativamente, se eu disser que esses dois inteiros deixam o mesmo resto quando divididos por 3. Como é que é, professor? A gente vai ver exemplos daqui a pouco. Mas, estou dizendo, dois números inteiros serão equivalentes. Mas, nesse caso, eu vou dizer que eles serão congruentes módulo 3, se eles deixam o mesmo resto dividido por 3, ou dá no mesmo se a diferença entre eles é múltiplo de 3. Dá no mesmo, professor? Vamos ver. Vamos ver. Em símbolos. Eu estou dizendo que eu tenho dois inteiros, A e B. E eu escolhi construir uma relação de equivalência aqui, em que eu vou dizer que eles são equivalentes, se eu tiver aquele critério que eu falei antes, ou em símbolos, eu diria que A é congruente a B módulo 3, se existir um número inteiro, tal que a diferença entre eles é múltiplo de 3. Foi o que eu falei ali em cima, né? Mas eu disse que eles podiam deixar o mesmo resto também, não é? Como que é isso? Pessoal, qualquer inteiro, ou ele é 3 vezes um inteiro m, ou é 3m mais 1, ou é 3m mais 2. Não interessa se ele é positivo ou negativo. Menos 9 é do tipo 3m. Menos 8 é do tipo 3m mais 1. O menos 9 não é do tipo 3m? Soma 1, vai para menos 8. Menos 7 é 3m mais 2. 15 é do tipo 3m, para um outro m. Mas, todo número inteiro, quando a gente considera a divisão por 3, ou deixa resto 0, ou deixa resto 1, ou deixa resto 2. Qualquer que seja o resto, desde que seja igual. Se você pegar dois números do mesmo tipo, vai ter um número A, que ele vai ser 3 vezes um m' mais um resto. Se o número B é do mesmo tipo, ele vai ser 3 vezes um m e duas linhas, não sei qual é o inteiro que está aqui, mas é o mesmo resto. Faz a diferença entre eles. Corta aqui, você chega em 3 diferença de dois inteiros, que é algum inteiro. Então, eu mostrei que aquela minha afirmação é verdadeira. Eu vou dizer que dois números serão congruentes módulo 3 se a diferença entre eles for um múltiplo de 3, ou equivalentemente se eles deixam o mesmo resto, seja esse resto 0, ou 1, ou 2.
Qualquer que seja esse resto, põe o mesmo resto aqui, você vê que essas coisas funcionam. Pessoal, eu estou dividindo todos os números inteiros entre resto 0, resto 1 ou resto 2 quando divididos por 3. Só isso. Nossa, professor, para que isso presta para física? Pessoal, isso presta para muita coisa. Códigos em computação quântica envolvem essa aritmética modular, tá? Por exemplo. Tá? Não tem jeito de fugir disso. Isso aqui é um exemplo que está em qualquer lugar. Então vamos lá, vamos explorar melhor essa ideia, que é simples, só que tem que aprender a organizar, né? Ó, a gente vai dizer assim, ó. São afirmações verdadeiras. 7 é congruente a 1 módulo 3. Por quê? Qual é o múltiplo de 3 mais próximo do 7? É 6. Certo? Se você dividir 7 por 6, vai dar um quociente, não interessa qual, e vai dar resto 1. Então 7 é congruente a 1 módulo 3. Pessoal, menos 1 é congruente a 2 módulo 3. Porque você teria menos 3, que deixaria resto 0. Soma 1, vai para menos 2. Soma outro 1, chegou em menos 1. Você teve que somar 2. Tá bom? Então, olha só o que a gente está querendo dizer. Pessoal, só existem 3 possíveis restos quando você divide inteiros por 3. Então, você tem 3 classes de equivalência. Você pega aqueles infinitos inteiros, infinitos deles são múltiplos de 3. Um outro infinitão deles lá, subconjunto deles, deixa resto 1 quando divididos por 3. E outros caras deixam resto 2. São as 3 classes de equivalência possíveis. Cada um desses caras é um conjunto infinito de números. A gente representa esses conjuntos com colchetes, que é a classe de equivalência. Então, ó, a classe de equivalência determinada módulo 3 pelo número 7 é a mesma classe de equivalência determinada pelo 1. São todos os números que deixam resto 1. E aqui, dizer que o menos 1 é congruente a 2 módulo 3, quer dizer que a classe de equivalência do menos 1 é a classe de equivalência do 2. Pessoal, então perceba, tem um monte de redundância aqui, né? É muito mais simples nós usarmos os restos como os representantes das classes de equivalência. E são só 3 nesse caso. Nós só temos as classes de equivalência 0, 1 e 2. Note que todos os inteiros são uma união desses 3 conjuntos. Os caras que deixam o resto 0, os caras que deixam o resto 1, os caras que deixam o resto 2. São conjuntos que nós temos aqui sendo unidos, claro, para dar o conjunto dos inteiros. Tudo bem? Pessoal, vocês percebem que a gente quebrou o conjunto dos inteiros em 3 partes, não faltou nenhum inteiro, e essas partes, pessoal, são disjuntas. Do mesmo jeito que eu não podia ser brasiliense e paulista ao mesmo tempo, na minha brincadeira anterior, não tem como um número deixar resto 2 e simultaneamente deixar resto 1 na divisão por 3. Sempre dividindo por 3, tá? Eu escolhi 3, aritmética modular módulo 3, para fazer essa construção. Tudo isso aqui é referente à divisão por 3. Em geral, pessoal, eu podia dividir por outros números. Eu poderia imaginar restos deixados quando eu dividisse inteiros por um número natural n qualquer. Por exemplo, dividir por 5. Certo? Se eu divido 4 por 5, o quociente é 0 e o resto é 4. Pessoal, os possíveis restos, se eu dividir por n e não mais por 3, vão ser números que deixam resto 0. São os números que são exatamente múltiplos de n agora. O n está generalizando o meu 3. Mas pode ser que eu tenha números que eu divida por n e deixe em resto 1. E pode ter números que eu divida por n e deixe resto 2. Pessoal, pode aparecer até mesmo resto n menos 1. Mas não pode aparecer resto n. Não existe resto n, porque eu estou dividindo por n, e isso teria mais um número no quociente e daria resto 0. Tudo bem? Então, no exemplo anterior, com divisão por 3, a gente chegava em 3 classes de equivalência. Mas se eu dividir por um número natural n geral, eu vou ter n classes de equivalência com esses possíveis restos. 0, 1, 2.
e com vários conjuntos aqui. Conjunto de números inteiros múltiplos de n. Do tipo múltiplo de n mais 1. Do tipo múltiplo de n mais 2. Bom? Pessoal, como antes, não tem jeito de algum número inteiro qualquer pertencer a duas dessas classes aqui. Não tem jeito. A gente quebrou o nosso conjunto em classes que não se comunicam. A gente chama isso de uma partição. Uma partição de um conjunto é qualquer coleção exaustiva de subconjuntos disjuntos. O que é isso? Pessoal, exaustiva porque eu tenho uma família de subconjuntos, tais que se eu unir todos eles, se eu uni-los a todos, eu volto no meu conjunto original, só que não tem superposição, é vazia a intersecção entre quaisquer dois deles distintos. A gente chama isso de uma partição. Pessoal, não sei se vocês já perceberam, a gente podia inverter a história. A gente inventou uma relação de equivalência que quebrou o nosso conjunto em classes disjuntas. Mas se eu já tivesse olhado para o conjunto e arbitrariamente tivesse quebrado ele em classes, eu poderia fazer o contrário e definir a relação de equivalência por aquela partição. Então, qualquer partição induz uma relação de equivalência. Dada uma relação de equivalência, suas classes constituem uma partição. Então, qualquer forma arbitrária de você agrupar os elementos de um conjunto tem uma relação de equivalência ali. Quem está no mesmo grupinho é equivalente. Dois caras que têm grupinhos distintos não são equivalentes. Mais uma vez, a ideia é muito simples, mas tem uma formalização dessa brincadeira. Tá? Então, ó, falou em equivalência, classes de equivalência, pá, a gente já sabe o que é. Mesmo que sejam funções. Isso vai aparecer pra gente, tá bom? Pessoal, aqui é uma notação esquisitinha. Ó, dada uma relação de equivalência no nosso conjunto arbitrário, um outro nome para esse conjunto de classes de equivalência, para essa partição, é conjunto quociente. Pessoal, isso aqui não é uma divisão de números. Só que a gente fala que houve um quociente do conjunto pela relação de equivalência. E a gente adota uma notação que soa muito estranha para nós físicos, não acostumados com matemática, mas é só um nome para um conjunto. Esse aqui é o conjunto quociente do conjunto S dividido, não tem nada a ver com divisão de números, pela relação de equivalência. Então, em símbolos, ó, é simplesmente o conjunto das classes de equivalência. Tá bom? Na minha congruência módulo N geral, que está aqui nessa mesma página, é esse conjunto. É como se eu colocasse chaves aqui, ó, e pegasse o conjunto de todas essas classes de equivalência. A gente chama isso de conjunto quociente. Pessoal, posso falar um negocinho para vocês? Existe uma estrutura matemática que a gente ainda não estudou, chamada grupos. Né? Existe um grupo. Um grupo é um conjunto de objetos onde tem uma operação, que é a operação do grupo. Existe algo chamado grupo quociente. Você divide o seu grupo em classes e você vai formar um novo grupo, que é o grupo quociente. É formado desse jeito. Tem uma topologia. A gente não vai estudar topologia nesse curso, embora vejam o que vai acontecer aqui na próxima página, tá? E existe uma topologia, um conjunto de objetos com certas relações de vizinhança, só que a gente pode agrupar alguns deles e construir uma topologia quociente. Existem no espaço vetorial um monte de vetores, mas de repente a gente agrupa alguns desses vetores por algum critério, e a gente vai ter o espaço vetorial quociente. Pessoal, isso aparece em tudo nessas estruturas formais da matemática. Toda estrutura quociente foi porque você adotou algum critério para quebrar o seu conjunto
em classes de equivalência. Todos esses conjuntos assim formados são chamados de conjuntos quocientes. Nossa, professor, eu acho que entendi. Só que vamos botar umas coisinhas um pouquinho mais complicadas aqui. Permitam-me só um segundinho, eu não trouxe um relógio. Tá, pronto. Oscilei aqui só para eu ver a minha tela no computador, para eu ver as horas. Vamos ver mais um exemplo disso? Ah, professor, beleza, você quebrou um conjunto em partes disjuntas, mas exaustivas. Tá bom, eu conto, né? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Eu sempre vou contar essas coisas, né? Sempre vai ser algo enumerável? Não. Pessoal, daqui em diante, eu vou falar de coisas que extrapolam um pouco o que eu defini para vocês até agora. Não vai ser tudo completamente preciso, essa página e a próxima. Vocês vão perceber por quê. Porque eu vou invocar uma noção de vizinhança, de formas, mas é que eu acho que vocês vão achar interessante, mesmo que não de forma não completamente precisa, visualizar como que relações de equivalência podem aparecer em construções interessantes, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vamos pegar a reta real e vamos escolher definir uma relação de equivalência da seguinte forma. Eu imponho isso, eu quero fazer. Digamos que dois pontos sejam equivalentes se a distância entre eles for um múltiplo de 2π. Tá? Perdoem-me a rasura aqui. Eu marquei esses caras aqui, eu escrevi 1, 2, 3. Eu queria andar de 2π em 2π, tá? Então, ó, isso aqui é 2π, aí tem o mesmo espaçamento, eu chego no número 4π, chega aqui 6π. Eu queria marcar esse passo aqui para andar não de 1 em 1, mas de 2π em 2π, tá? Ó, pega um número que esteja mais ou menos aqui, um pouquinho depois do zero. Marquei esse cara em vermelho. Quando ele andar 2π, vai dar esse outro número aqui. Se andar 2π de novo, vai vir para cá, vai vir para cá. O mesmo vale para essas pequenas bolinhas em verde escuro. Tá aqui, andei 2π, andei 2π, andei 2π. Pessoal, todos esses pontos da reta real marcados em verde são equivalentes entre si pelo critério que eu arbitrariamente escolhi construir nesse exemplo. E a mesma coisa para os pontos marcados pelo xizinho vermelho. Eles são equivalentes entre si. Tá bom? Pessoal, quantas classes de equivalência vão surgir aqui? Quando a gente estava olhando para aquele infinito dos inteiros, quando a gente fez congruência módulo 3, a gente caiu para 3 classes de equivalência. Quando a gente fez congruência módulo n um número natural, a gente caiu para n classes de equivalência. Pessoal, aqui não dá para contar. Nós teremos um contínuo de classes de equivalência. Porque existe uma classe de equivalência de infinitos números, que são todos esses números vermelhos. São infinitos. Assim vai, para cá e para cá na reta real, certo? Sempre andando de 2π em 2π. Tem uma outra classe que é dos infinitos pontos em verde. E assim por diante. Pessoal, isso aqui vai acontecer para qualquer ou quase qualquer ponto de 0 a 2π. Qualquer um deles vai definir um tipo de órbita aqui na minha reta real. E a órbita dos pontos em vermelho não bate com a do verde. Ah, professor, será que qualquer ponto da reta real dá uma órbita exclusiva? Não! Porque se eu começasse desse ponto aqui, ele vai gerar os mesmos vermelhos que esse cara aqui já gerou. Então, na verdade, pessoal, qualquer ponto nesse intervalinho esquisito aqui de 0 a 2π, em que eu escolhi fechar no 0, mas deixar aberto no 2π, cada número real que você escolher aqui nesse intervalo, ele dá origem a uma classe de equivalência distinta, que é um subconjunto da reta real. Por que a gente teve que excluir o 2π aqui? Porque o 2π e o 0, eles estão na mesma órbita. Então, se você inclui o 0 aqui, você sabe que o 2π estará incluído quando esse cara aqui for transladado. Então, você tem que abrir um,
aqui abrir um e fechar o outro. Pessoal, agora olha que coisa louca. Como é que é, professor? Então, peraí, eu posso pegar o zero? Aí alguém diria assim, o zero é uma classe de equivalência dessa sua relação, professor? Não, o zero é um representante. A classe de equivalência é infinita. Do mesmo jeito que aquelas classes lá dos caras que deixam certo resto eram infinitos, não existe só o número zero como uma classe de equivalência. Não. Existe o conjunto formado por 0, 2π, 4π, 6π, 8π e assim por diante. 2π vezes qualquer inteiro. Então, olha o tipo de liberdade poética que às vezes a gente acaba tomando. Vocês podem ver em livros de matemática o seu conjunto quociente, que é dividir o conjunto original, que é a reta real, dividida em classes de equivalência. Cada elemento desse conjunto não é um número. Cada elemento é um conjunto. 0, 2π. Só que a gente diz, a gente representa que tem lá o zero aqui dentro. Pessoal, a gente vai ter um contínuo de classes de equivalência. E a gente pode indexar cada uma delas por um número entre 0 incluído e 2π excluído. Tecnicamente, estritamente falando, essa igualdade é falsa. Eu não posso escrever que isso é esse intervalo. Isso aqui é igual a um conjunto de conjuntos, onde cada um desses conjuntos, um teria como representante o zero, depois 0 mais epsilon. Entende? Vocês entendem o que eu quero dizer? Cada número que vocês pegarem aqui não será uma classe de equivalência, será um representante. Só que a gente escreve isso. Tá? É como se só o que fosse importante da tua reta real agora fosse o intervalo finito de 0 a 2π. Uma outra forma, algo muito escrito em livros de matemática, é chamar esse conjunto quociente de S1. Como assim? O que é S1? S1 é a esfera. É o conjunto de pontos do plano que pertencem ao círculo unitário. Por quê, pessoal? Porque todo e qualquer ponto do círculo unitário corresponde a um ângulo de 0 a 2π. Achar um ponto aqui dessa variedade é a mesma coisa que achar um ângulo formado pelo eixo x e pelo eixo que liga a origem ao ponto em questão. Um ângulo de 0 a 2π. Você localiza qualquer ponto aqui. Para usar uma linguagem de física, como se o ponto estivesse num movimento circular. Só que você localiza o cara com números de 0 a 2π. Então, por mais que antes a gente tivesse numa reta, a gente faz essa construção quociente, só que muitos textos escrevem que o seu conjunto quociente seria igual a uma esfera, que é caracterizada por um ângulo de 0 a 2π. Pessoal, essas igualdades, na verdade, seriam o que a gente chama de homeomorfismos ou equivalências topológicas. Em algum sentido, o conjunto que sobra daqui é completamente equivalente a esse intervalo, que ainda viveria na reta, só que para, ou em algum outro sentido ele é completamente equivalente a essa esfera. A gente pode imaginar que o intervalo finito de 0 a 2π fechou sobre si mesmo para formar o S1. Eu disse que isso ia ser informal e impreciso, por mais que o objetivo desse curso fosse ser preciso. Mas eu acho que dá para vislumbrar que tem algo aí. Só que a gente precisaria de uma noção de vizinhança aqui para deixar essas afirmações mais precisas, tá, pessoal? Mas se algum dia vocês virem afirmações como essas, vocês sabem que já tem alguma liberdade poética aí. Tá bom? Eu vou continuar rapidamente nessa minha complicação. Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Tá? Melhorar a complicação, tá? Então aqui eu comento, né? Eu usei uma noção topológica de vizinhança e de forma desses conjuntos para fazer essas afirmações, mas a mensagem é aquela noção de relação de equivalência que parecia ser
uma formalização muito complicada para algo muito simples, mas ela é essencial para a gente construir novos espaços topológicos, o que quer que isso seja, certo? A gente precisa de equivalências para construir topologias quociente. Não disse para vocês o que é isso, mas eu vou fazer umas figurinhas. Pessoal, o meu conjunto onde eu vou definir as equivalências, eu chamei de conjunto S. São números. Pessoal, qualquer coisa. Um conjunto de bichos, de elementos, não interessa. Podem ser, por exemplo, os elementos de um trecho de plano. Imagina que você tem uma folha de papel e o seu espaço S é o conjunto dos pontos dessa folha de papel. E eu vou definir uma relação de equivalência arbitrária, eu quero escolher essa relação de equivalência, dizendo o seguinte: pontos antípodas nessas duas verticais aqui, nessas duas arestas do meu papel, serão considerados equivalentes entre si. Essa seta para cima e essa seta para cima significa que é um símbolo para dizer que realmente caras antípodas na mesma ordenada são equivalentes. Então eu marquei esses dois pontos em verde, marquei esses dois pontos em vermelho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou pegar a aresta de um lado, a aresta do outro, vou dobrar essa folha de papel e vou colar uma na outra. Se eu pegar uma folha de papel e colar duas arestas opostas, e só elas, eu formo um cilindro. Notem que aqui vocês estão vendo um único pontinho em verde, porque esse cara acabou vindo se sobrepor a esse, quando eu colei essa aresta com essa aresta. Virou um único ponto. E a mesma coisa com o xizinho. Esses dois pontos estão aqui só para indicar a cola, tá, pessoal? Essa aresta aqui, na verdade, não é aresta que eu chamaria agora, a aresta aqui, mas num cilindro é geratriz, certo? Essa geratriz aqui, ela não existe, ela não está aqui só para vocês verem onde que a gente teria grudado os dois pontinhos verdes e os dois pontinhos em vermelho. São ilustrativos, eu poderia colocar qualquer outro ponto nessa geratriz aqui. Pessoal, o que a gente quer dizer é esse espaço que tem uma noção de vizinhança que eu não defini ainda para vocês. Quando a gente constrói essa relação de equivalência denotada por esses pontos e por essas setinhas aqui, dá origem a um outro conjunto de pontos, que é um novo objeto, que é o que a gente chama de cilindro. Continuemos. A escolha da relação de equivalência é arbitrária. Eu poderia continuar deixando as duas arestas horizontais da minha folha de papel livres, eu não mexo nelas, só que eu poderia ter uma orientação inversa aqui para a minha relação de equivalência. O que isso quer dizer? Se eu pego esse ponto aqui, eu não pegarei o antípoda de mesma ordenada. Eu pegarei o antípoda da ordenada complementar. Então, esse com esse com esse. Então, pessoal, isso significa que você pegaria uma tirinha de papel e ao invés de colar as arestas pura e simplesmente para fazer um cilindro, você dá um twist e só então você cola. Aí você formaria a famosa faixa de Möbius. A faixa de Möbius, que é aquela brincadeirinha, aquele objeto matemático que se uma formiga andar por aqui, aparentemente no exterior, de repente ela vai se ver no interior. Não existe interior e exterior do seu objeto, em contraste com isso aqui. Pessoal, eu ouvi um sinal sonoro como se fosse alguém querendo fazer uma pergunta. Se for o caso, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor. O senhor consegue me escutar? Estou escutando. Qual é o seu nome? Juventino. Pois não, Juventino. Por favor, qual é a sua pergunta? No caso do cilindro, e os pontos na base, nas faces da base do cilindro, onde estão na folha de papel? Você diz, por exemplo, um ponto aqui onde está o meu mouse, Juventino? Eu na verdade não sei onde é o ponto na folha de papel. Eu primeiro estou olhando o cilindro e olhando a base do cilindro. Você está olhando aqui? Repara, esse meu cilindro, ele é vazado
aqui, tá? Ah, certo. Não há pontos nessa tampa superior e nem na tampa inferior, Juventino. Era isso? Era isso. Pronto, então, Eles não fazem parte do meu objeto. certo, então esclareceu, obrigado. Beleza? Então tá. Muito bem, expliquei aqui o cilindro. Pessoal, notem, eu estava sendo super cuidadoso aqui. Eu usei mais de um símbolo possível para dizer qual era a minha relação de equivalência. Eu poderia ter deixado apenas as setas. Isso já indicaria que aquelas arestas ali no cilindro seriam coladas, ambas apontando para o mesmo lado. Só que eu quis botar os pontinhos coloridos para ser mais didático ainda, mas é um pouco redundante. Aqui na faixa de Möbius eu estou sendo redundante também, mas eu acho que era importante aqui, pela didática. Essas orientações, não tem ninguém andando na aresta da folha de papel retangular, tá, pessoal? Não tem ninguém andando. Mas essas setas aqui são simplesmente um indicativo de que a relação de equivalência seria feita dessa forma invertida, cruzada. É isso que dá o nosso twist antes da gente colar a nossa tirinha de papel e que nos leva a essa superfície não orientável e sem interior e exterior, que é a faixa de Möbius. Tá certo? Muito bem. Pessoal, essas coisas têm relevância para a física. Às vezes nós temos objetos físicos que são conjuntos de funções, conjuntos de lagrangianos, que cada função é um ponto. E a gente tem que ver qual é a topologia desse conjunto de possíveis funções. E podem surgir coisas assim, tá? Incrível. Com matemática das ruas, a gente não faz nada aqui. Certo? A gente precisa entender esses conceitos com mais cuidado. Vamos fazer mais duas construções. Ó, antes aqui, a gente só mexia com arestas opostas desses nossos conjuntos. Agora eu vou mexer com duas. E eu não vou marcar os pontos, porque eu acho que a gente já tem condição de entender isso aqui. Ó. Eu vou pegar a minha folha de papel, quadrada ou retangular, e vou fazer uma relação de equivalência identificando pontos antípodas nas verticais, mas também pontos antípodas nas horizontais. Da minha tirinha de papel eu colo aqui, mas depois eu viro as outras arestas uma sobre a outra. Pessoal, a gente forma um toro. Meu desenho de toro aqui foi horrível. Acho que um dos piores desenhos que eu já fiz na minha vida, tá? Esse aqui realmente eu não pratiquei, saiu muito feio. Ainda bem que é uma superfície não muito complicada e que eu tenho certeza que todo mundo conhece, certo? A famosa rosquinha. Tá bom? Notem. Então, se a gente tem um conjunto planar aqui de pontos, esse conjunto, quando a gente faz uma certa relação de equivalência, descrita por essas minhas setas, gera um toro. Para a gente acabar essa construção, pessoal, repito, essas formas dependem de noções de vizinhança entre pontos, que são noções topológicas que eu não ensinei para vocês. Mesmo assim, eu estou achando que é ilustrativo do que é equivalência, tá? Resolvi arriscar mostrar isso para vocês. Finalmente, nós podemos ter a garrafa de Klein. Pessoal, a garrafa de Klein tem algo a ver com o toro, só que lembre que o toro não tinha nenhum tipo de twist, torção. A garrafa de Klein tem. Você deixa duas arestas alinhadas. Então, se a gente pensasse primeiro nessa operação aqui, que é mais simples, primeiro você forma um canudinho. Porque você pegou duas arestas opostas, são os meus mindinhos aqui, eles vão se pegar orientados. Você formou um cilindro com a primeira operação. Só que agora você vai juntar as duas pontas do canudinho, só que torcendo. Você vai dizer, eu vou rasgar o canudinho. Isso é possível? Não é possível no R3. Essa representação aqui é um tipo de representação em que a gente é obrigado a imaginar que a figura, alguns pontos da figura estariam intersectando ela própria. Não é isso que acontece de verdade. Você não vai ver pontos daqui tocando outros pontos. Você só vai ter a identificação dos equivalentes. É possível provar que você não pode
digamos assim, representar fielmente no R3 esse conjunto de pontos construído por essa regra. Isso aqui exige no mínimo o R4, tem uma quarta dimensão aí para que de verdade você pudesse mostrar a verdadeira figura. Só que a gente não consegue enxergar isso. Essa é a ideia da garrafa de Klein. Pessoal, se vocês imaginarem uma estrutura de vidro aqui, a hora que esse braço de vidro vai entrar no próprio corpo da garrafa, na vida real, esse braço da garrafa vai bater no outro. A gente tem que imaginar que não bateria. Faz isso com matemática das ruas. Você não vai conseguir. Tá bom? Tá? Então, qual é a mensagem aqui pra gente? Portanto, né? Esquece um pouco essas topologias que a gente nem tinha todo o instrumental para definir, mas que deu figurinhas bonitinhas. Um conjunto estruturado, S, que tenha relações entre seus elementos, ele pode ser visto como um parzinho. É o conjunto e mais uma relação, que é um monte de parezinhos ordenados de elementos de S consigo mesmos, que descreve qual é a relação que deu essa sua estrutura. Podemos inventar várias relações distintas, tá bom? O fato, pessoal, é que essa estrutura ela é predominantemente qualitativa. A gente falar só de um conjunto com uma relação pode dizer quem é equivalente, quem não é. Mas, por exemplo, entre os caras não equivalentes, existe uma medida do quão não equivalentes eles são? Não tem. Tá? Então é uma estrutura matemática relevante, mas às vezes a gente deseja mais. Então a gente precisa de outras estruturas matemáticas. A gente quer sair de uma descrição puramente qualitativa. A gente gostaria de quantificar distâncias. Por que não? A gente gosta de geometria. Será que tem alguma régua? Será que tem um medidor de distâncias para poder construir uma geometria? Certo? Notem que não foi à toa que os exemplos que eu construí para vocês com essas relações de equivalência aqui eram relações fluidas. Eu não disse exatamente como era o toro. Parece que a gente pode deformar, né? E podia mesmo, porque você podia esticar e encolher a sua borracha. Eram noções topológicas e não geométricas ou métricas. Não tinha distâncias rígidas. A gente vai abandonar essa nossa inspiração topológica e a gente vai querer começar a falar de objetos rígidos, que tenham distâncias. Esses conjuntos munidos de réguas, munidos de distâncias, a gente chama de espaços métricos. Tudo bem? Mais uma vez eu vou ver meu horário. Eu vou falar mais um pouquinho, mesmo que eu não consiga completar tudo que eu tinha preparado para hoje. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, agora a gente saiu das relações e classes de equivalência e vamos começar a falar de espaços métricos. Não tem relação de equivalência aqui, pelo menos não pura, não a priori. Tá bom? Pessoal, um espaço métrico é um conjunto de objetos. Por favor, pessoal, não se esqueçam. Podem ser pontos que você visualiza na geometria, mas podem ser funções, tá? E uma função distância ou métrica. Eu vou dizer que um espaço métrico é um conjunto de pontos onde eu tenho uma régua. Essa minha régua é uma função distância ou função métrica. Ela é uma função que pega dois pontos do meu conjunto e associa um número real a esses dois caras. Eu vou chamar isso de distância entre esses dois caras. É claro que essa noção de distância é inspirada da nossa geometria mais básica, da geometria euclidiana. A abstração, inspirado no que a gente conhece. Mas vocês vão ver, vai ter um exemplo aqui na próxima página, para perceber que a gente deixou uma abstração, uma liberdade, para que a gente cubra não só o que a gente conhece e visualiza, mas também entidades muito mais abstratas. De qualquer forma, a gente vai chamar de uma métrica ou distância, uma função que satisfaz essas propriedades aqui muito razoáveis. Eu vou dizer que essa minha distância entre dois pontos do meu conjunto X serão números reais, né? São números reais não negativos, maior ou igual a zero. Eu vou dizer que se eu tenho dois pontos cuja distância entre si é zero, isso só ocorre se esses meus dois pontos forem o mesmo.
Objetos, né, pontos distintos têm alguma distância não nula, né? Não só não negativa, mas também não nula entre eles. Se deu distância zero é porque é o mesmo ponto. Essa minha noção de distância, a gente axiomatiza que ela seja simétrica. Distância é uma propriedade simétrica do par. E aqui é um passo menos trivial, para quem não conhece essas aventuras matemáticas, mas é algo que a gente realmente traz da nossa geometria plana, que é essencial para a gente ter essa nossa noção de distância. É a chamada desigualdade triangular. Pessoal, se vocês pegarem um triângulo qualquer, não sei se meu desenho ficou muito bom, mas eu quis desenhar algo que não fosse particular. Talvez até surgir um ângulo reto aqui, mas não era a minha intenção. Minha ideia é que seja o triângulo mais geral possível, tá? E você tem 3 lados, não tem? Pessoal, construçãozinha básica de régua e compasso. Se você tem um lado, o terceiro vértice, que vive fora dessa linha, que pega 2 vértices, necessariamente tem que ser tal que você tem que ter braços do seu compasso que, somados, excedam o lado que você tem. Eu me expressei muito mal. Pessoal, pega esse U. É necessário que os outros 2 lados, V mais W, sejam maiores ou iguais a U. Se não fossem, eu nem fechava um compasso que girasse com pivô aqui e um outro compasso com pivô aqui. Essas 2 circunferências nem mesmo se tocariam para poder determinar o terceiro vértice. Qualquer lado de um triângulo é menor ou igual, na verdade, se for um triângulo mesmo, é estritamente menor do que a soma dos outros 2. A gente abstrai isso para essa nossa função de distância, dizendo que quaisquer que sejam os pontos que você considere, essa distância tem que ser menor ou igual às distâncias de A e C envolvendo um ponto intermediário B. Tá bom? Pessoal, o que eu chamei de A e C aqui, então com letras minúsculas, eles seriam como esses vértices aqui, ó. Esse vértice e esse vértice. A gente fala que a distância entre esses 2 vértices tem que ser menor ou igual à soma dessa distância com essa distância. É o que está escrito aqui. Tá bom? Estou complicando algo simples. Tá? A gente traz isso como um axioma do que é uma métrica ou distância. Tá bom? Por quê? Por que a definição é essa? Pessoal, porque gente bem esperta brincou, né, ao longo do tempo. O que seria bom incluir na definição de uma distância para que eu tenha uma função que mereça o nome distância, que não apenas explique tudo que eu já conheço, mas generalize bem com boas propriedades. Pesquisadores chegaram a esse conjunto de axiomas. E aí, pessoal, não se enganem com a desigualdade triangular. Isso aqui não é geometria euclidiana bidimensional, tá? Vocês vão ver. Vamos definir aqui uma noção muito importante para a gente, uma noção de bola aberta. Eu não sei qual foi a natureza dos cursos de cálculo que vocês já fizeram, pessoal. Então eu vou ter que definir aqui uma série de noções de aberto, fechado, proximidade. Na próxima aula a gente vai ver convergência em espaços gerais em que a gente tem distância, tá? Para a gente poder falar de aproximação. Nós sempre teremos interesse em termos uma função que representa a solução de um problema físico e nós queremos ver se é possível chegar nessa função, tão perto dessa função quanto a gente queira, por uma sequência de funções mais simples. Então a gente tem que ter noção de vizinhanças. Eu chego perto da outra função que eu quero. Todas essas noções são construídas aqui, tá? A gente vai ver distâncias entre funções numa outra aula. Pois bem, então, para começar, a gente precisa dizer o que é uma bola aberta. Uma bola aberta de raio real positivo e centro em um ponto do nosso conjunto X. Pessoal, o espaço métrico é o parzinho conjunto função distância. Mas muitas vezes a gente relaxa a linguagem e chama X de espaço métrico, quando está pressuposta qual é a função distância, tá? Então vocês vão me ouvir falar em alguns momentos o espaço métrico X e usar esse termo não apenas para o parzinho XD, tá? Então vamos lá, uma bola aberta de raio positivo e centro num certo ponto do nosso espaço métrico é um conjunto. É o conjunto de pontos do meu espaço cuja distância
ao ponto que eu escolhi de centro é menor do que R, estritamente menor. A gente diz que isso é uma bola aberta, centrada em X, porque eu sempre deixo esse meu ponto X aqui, e vejo, coleto todos os Ys que rodeiam o X, sem nunca exceder e nem mesmo igualar essa distância R. A gente chama isso de bola aberta. Ah, professor, isso é trivial. Uma bolinha aberta, de fronteira aberta ao redor do ponto. Vamos ver. Vamos ver um exemplo aqui, fácil da gente desenhar no plano. Imagina que você tem dois pontos, um ponto A, um ponto B, no plano real. Coordenadas típicas, do jeito que vocês quiserem imaginar. A1, A2, B1, B2. Eu vou escrever aqui, pessoal, 3 possíveis métricas. A mais fácil e intuitiva para vocês é a métrica euclidiana, que diz que a distância entre dois pontos é a soma dos quadrados das, digamos assim, distâncias em cada direção. Euclidiano, pitagórico. Pitágoras, isso aqui é teorema de Pitágoras. Certo? É possível provar, a gente não vai fazer, porque isso aqui não é um curso de matemática pura, é possível provar que essa função D aqui satisfaz esses 4 axiomas. É isso que se faz num curso de matemática. Você demonstra, principalmente com uma engenharia de desigualdades, que aquela função satisfaz todos esses 4 axiomas. Portanto, ela é uma métrica. É possível provar, mas eu não vou provar aqui com vocês. Tá vendo que eu não sou tão sádico assim? Que essas duas outras funções de distância também servem. Eu posso pegar, definir uma distância entre dois pontos, assim, ó, módulo da diferença da coordenada x, mais o módulo da diferença das coordenadas das componentes y. Ou ainda, eu posso ter uma outra função de distância, que é pegar o máximo desses módulos. Eu pego a maior distância, seja nas componentes em x, seja nas componentes em y. São exercícios de matemática provar que essas funções D1 e D2 também são métricas. Tá bom? Agora, olha só o que a gente
Olá, alguém me ouve? Olá. Sim, olá. Pessoal, acho que a maioria de vocês não está em São Carlos. Tivemos uma oscilação da rede elétrica aqui bizarra, certo? Então, desligou pura e simplesmente do nada. Tá? Então, lamento, vocês todos devem ter ficado sem saber o que aconteceu, porque deve ter sido localizada a falta de energia, né? Somente para quem está aqui em São Carlos. Mas foi isso que aconteceu. Estão me ouvindo bem? Beleza? Sim. Pessoal, vamos fazer o seguinte, até porque alguns já podem ter saído, certo? Eu acho que não faz sentido a gente retomar a apresentação agora, temos pouquíssimos minutos. A gente continua na quarta-feira de onde a gente parou, tá bom? Alguém quer aproveitar esses últimos 2, 3 minutos para fazer algum comentário, tirar alguma dúvida sobre o que a gente estava falando? Só para vocês terem uma ideia, ali quando a minha explicação foi cortada, eu estava prestes a apresentar, e vou falar disso na quarta-feira, de como o formato de bolas ou vizinhanças em torno de um espaço, de um ponto de um espaço métrico, pode não coincidir com o que a gente normalmente entende com bola da métrica euclidiana. Certo? Não sei se vocês tinham tido a oportunidade de ver ali a figurinha, as figurinhas que eu estava fazendo, mas é uma noção de vizinhança de um ponto, mas não necessariamente é o que a gente conhece da nossa geometria euclidiana. Mas vamos lá. Alguma observação, algum comentário do que a gente tinha visto? Ou quebrou demais o ritmo e vocês estão satisfeitos por enquanto? Eu tenho uma pergunta. Deixa eu ver quem está falando. Henrique. Oi, Henrique, por favor. Então, uma coisa que não ficou muito clara para mim, eu acho que por conta da própria notação mesmo, é a ideia principal, assim, a ideia primordial de conjunto quociente. Certo. E se você pudesse só explicar um pouquinho de novo, tudo mais, só para eu fixar. Isso é extremamente abstrato, tá, Henrique? Você tem todo o direito de não ter entendido isso. Então, vamos tirar essa sua dúvida e a gente volta lá, tá bom? A ideia do que é uma classe de equivalência ficou clara para você? Sim, consegui entender legal. Tá bom? São subconjuntos do seu conjunto. Você tem um conjunto de interesse, né? E você vai estabelecer ali uma partição. Ótimo. No início, os seus pontos eram os elementos do conjunto inicial. Quando você faz a construção de um conjunto quociente, ele é um novo conjunto. Quem são os átomos? Quem são os pontos desse novo conjunto? São as classes de equivalência. São as classes de equivalência. Então, para de novo eu pegar um exemplo geográfico. Imagine todas as cidades do Brasil. E nós vamos definir uma relação de equivalência que é duas cidades serão equivalentes se forem duas cidades do mesmo estado. C e somente C. Tudo bem? Perfeito. Quais são os pontos do conjunto inicial? Todas as cidades do Brasil. Cidades. Quais são os pontos do conjunto quociente? Os estados do Brasil. O grupo quociente, pura e simplesmente é isso. É um novo conjunto e os seus elementos não precisam ter a mesma natureza do conjunto inicial. Porque eles não precisam ser pontos daquilo, serão subconjuntos do conjunto inicial. Então seriam os estados do Brasil. Ok. Eu tive um delay aqui, mas eu consegui entender agora um pouco melhor, tá? É tá isso. fazendo mais sentido. E eu vi a pergunta, a observação do Juventino. Sim, Juventino, é o conjunto das classes de equivalência. Uma classe de equivalência, uma classe, não é igual a um dos pontos originais. É um conjunto daqueles pontos. É um novo conjunto formado por novos objetos. Aí você vai dizer qual é a relevância disso. Operações de simetria em física.
Quando você pensa, por exemplo, que você precisa de muitos graus de liberdade para descrever uma dinâmica newtoniana de um sistema super elaborado. Só que quando você percebe que várias configurações diferentes são equivalentes, você pode reduzir o seu número de variáveis. A redução de número de variáveis de um problema físico com simetria para um novo sistema efetivo com menos variáveis é equivalente, em algum sentido, a você quebrar o seu conjunto mais rico, mais detalhado inicialmente, a um conjunto menor, com novos objetos efetivos, que são as classes de equivalência. No caso, então, por exemplo, nessa linha que você acabou de comentar, a hora que você quebra e reduz o seu problema para uma coisa um pouco menor, sim, você faz isso justamente explorando o fato de que se você aplicar em um deles, isso vale para os outros. Sim. Perfeito. Okay. Tudo depende do nível de descrição que você quer ter para o seu sistema físico. Certo? O famoso gato arremessado. Um gato arremessado, certo? Sociedade Protetora dos Animais que não vem atrás de mim. Certo? Mas é um objeto com muitos graus de liberdade. Só que, dependendo do meu interesse, eu posso olhar só o centro de massa. E num campo gravitacional uniforme, a trajetória desse camarada é uma parábola. É um único ponto viajando no R2. Entendi. Nossa, tá muito, muito bacana. Muito abstrato, mas muito bacana também. Percebe? O princípio... Mas note, é mais do que uma redução. Não é que você eliminou pontos supérfluos ou redundantes, Henrique. A natureza dos seus novos pontos é distinta. São objetos distintos. Então isso é muito importante, porque, por exemplo, se você tivesse um espaço vetorial, você tem certas somas de vetores no espaço original. Mas, por exemplo, alguns vetores revelam-se equivalentes. Pode ser que o seu conjunto quociente seja um espaço vetorial também. Só que são novos tipos de vetores que você soma ali. Do mesmo jeito que um estado do Brasil, no meu exemplo geográfico, não é a mesma coisa que uma cidade, é como se fosse assim, operações com os estados do Brasil não seria a mesma coisa que operações com as cidades do Brasil, entende? Além de reduzir, pode ser que o tipo de operação que você tenha que fazer mude. Nós não vimos operações. Aquela primeira construção do conjunto quociente foi só redução, e a gente não fez contas ou operações com esses novos objetos do conjunto quociente. Mas quando forem estruturas matemáticas mais ricas, a gente vai fazer contas com esses novos objetos. Faz sentido? Perfeito, faz sentido sim. Agora ficou mais claro. Obrigado, professor. Imagina. Pessoal, alguma observação adicional ou podemos interromper aqui pelo avançado da hora? Juventino está perguntando se aquelas folhas de papel e formas geométricas, se nós podemos dizer que são conjuntos homeomorfos. Pessoal, conjuntos homeomorfos, digamos assim, na verdade, espaços topológicos equivalentes, são espaços que têm as mesmas relações qualitativas de vizinhança. Então, você vai ter espaços topológicos homeomorfos ou equivalentes, se você pode deformar sem rasgar um no outro. Então, vamos lá. Eu estou com a apresentação aqui aberta, vou voltar para aquelas figuras, vou fazer essa última construção. Ó, Juventino, certamente a folha original, sem a equivalência, não é homeomorfa ao cilindro. Só que aquela folha original, munida da relação de equivalência, torna-se um conjunto de pontos estruturado com essas relações de equivalência, que será homeomorfa ao cilindro. A folha original sem a relação de equivalência, não. Quando a gente cola ali, colar arestas é uma operação proibida na topologia, no sentido que gera um espaço topológico distinto. Então, quem é homeomorfo é a folha original munida dessa relação de equivalência. Esse conjunto com essa relação é homeomorfa
ao cilindro, mas não a folha original. Faz sentido? A relação de equivalência, municiando um conjunto, muda a topologia dele. O que eu quis dizer ali é, esse conjunto devidamente munido é homeomorfo àquelas figuras que eu escrevi ali do lado direito. No sentido que tem as mesmas relações de vizinhança, de quem é vizinho de qual ponto, e tornam-se figuras equivalentes topologicamente. Presta para alguma coisa? Esclarece? Só para confirmar, então, nesse caso, se a gente, então, pegasse aquela mesma folha, os mesmos pontos, só que mudasse essas definições, então a gente formaria outro desenho, né? E talvez nem dê um espaço topológico decente, tá? Existem requisitos, Henrique, para o que é um espaço topológico. Não, tá? Em nenhum momento eu quis dizer que toda e qualquer identificação é possível ali, tá? Para dar algo válido. Eu mostrei construções ali que são famosas, importantes e válidas. Perfeito, entendi. Beleza. Tudo bem? Mas foi ótimo o Juventino ter perguntado isso, porque agora ficou claro, certo? A folha de papel original quadrada ou retangular sozinha não é equivalente a nada. É só quando naquele conjunto de pontos a gente estabelece, em cada um daqueles casos, aquela dada relação de equivalência, aí aquele conjunto torna-se topologicamente equivalente à figura bonitinha que eu coloquei do lado direito e que eu nomeei do lado esquerdo, certo? Então, as relações de equivalência são ferramentas de construção de espaços diferentes, com propriedades ricas, certo? Algo mais? Eu posso esperar um pouquinho mais. Se tiver alguma pergunta engatilhada aí. Bom, tá bom, pessoal. Então, acho que agora... Bom, teve mais uma observação. Vamos lá. André. As propriedades, você diz como, por exemplo... Todos os exemplos não terem começo nem fim? Não entendi sua observação, André. Se esses casos que eu peguei como exemplo, todos eles não têm começo nem fim. O que não tem começo nem fim aqui? Eu não entendi o que você quis dizer com não ter começo nem fim. Não sei se você está reclamando de eu não ter aberto aqui como exemplos, para colocar isso aqui como exemplos, é isso, André? Só um segundo, viu, Matheus? Na própria geometria... Olha, eu não sei o que você está querendo dizer exatamente. Pensa aí melhor, André, eu não estou entendendo sua pergunta. E, Matheus, sim, depois que o pessoal sair, você pode me perguntar alguma coisa assim, eu aguardo, tá? Pensa aí pelo áudio, André. De repente você consegue se expressar melhor. Professor, o senhor me escuta? Escuto, pode falar, cara. A palavra que eu estava procurando é orientável. Todos os exemplos... É que tem uns que são orientáveis e outros não, né? Orientável, essencialmente, é você conseguir definir um interior e um exterior, tá certo? Isso. Então, Möbius não é orientável. E ela é bem bonitinha porque dá para enxergar, né? Você consegue aqui, ó, ir acompanhando com o meu mouse, imaginando uma formiguinha
que você estaria vendo aqui, vai andando na fita, vai andando, e de repente você não vê, porque agora ela vai estar lá pelo outro lado da fita, né? Aí tá lá do outro lado, tá lá do outro lado, tá lá do outro lado, tá lá escondida, e ela volta aqui para minha frente, certo? Então você não consegue realmente definir lado. Então não é trivial estabelecer condições para que você tenha uma superfície, uma variedade que a gente chama orientável ou não orientável. A Möbius é a mais fácil de você ver, certo? Mas essas propriedades, por exemplo, do orientável ou não orientável, parte do quadrado ou da transformação, da relação, correlação? Não, repare, o quadrado e a transformação que eu fiz no quadrado, adotando uma relação de equivalência, foram só uma ferramenta para eu chegar aqui. Eu não preciso partir disso. Pode imaginar que a fita de Möbius, se você tiver uma descrição ou intuição do que ela é, você já pode olhar para ela aqui sem ver de onde ela teria partido, ok? Tá. Esse quadrado com essa relação de equivalência é um conjunto de pontos onde não é possível orientar também. Esse quadrado, desde que você identifique esse ponto com esse ponto com esse, na verdade, todo ponto dessa aresta vertical com o ponto inverso da outra aresta vertical, ela, para todos os fins topológicos, ela é a faixa de Möbius. E, portanto, é não orientável. Ah, não, entendi agora. Entendi. Tá? Uhum. Como eu disse, critérios para você dizer quando que você vai ter uma variedade orientável ou não, aí já é um negócio que extrapola completamente o que a gente está imaginando aqui, tá? Tá ok, obrigado, professor. Era isso mesmo. Beleza. Mas note, todos esses objetos que vocês viram aí, se fossem imersos num espaço euclidiano de dimensão suficientemente alta, eu digo isso porque, por exemplo, a Klein exige o R4. Elas são objetos compactos, tá? Mesmo a Klein, no R4, ela cabe em alguma bola. Então, ela é um objeto limitado, certo? Qualquer Klein, eu escolho um tamanho, ela é limitada. O não ter fim, todos esses objetos têm infinitos pontos, mas mesmo o quadradinho inicial, mesmo uma linha tem infinitos pontos. Certo? Eu não sei se você estava pensando em algo também no sentido de compacto, que a gente chama de compacto em topologia. Todos esses objetos são compactos. No RN, a gente chama de compacto qualquer conjunto fechado e limitado, certo? É que a garrafa eu não sabia o que era. Os outros eu já tinha visto. Uhum. Procura na Wikipedia a garrafa de Klein, Klein Bottle, certo? Cara, tem uma animação fantástica, interativa, que faz você entender melhor, assim, o que não podia intersectar. É sensacional, tem essa animaçãozinha lá na Wikipedia. Eu tô vendo uma aqui em vermelho, que é a projeção em R4. Ele faz o desenho dela, ela se construindo ao longo do tempo. Só que ainda assim não dá pra entender por que, como você disse, ela não fura a própria garrafa, né? Então, é porque... Porque o desenho mostra que fura, mas... Se você não, ela só furaria se o ponto onde ela passou primeiro ficasse congelado ali. Mas se você tá no R4, você tem que entender que é o tempo. Então, na verdade, você tem que ver o desenho que ela vai formando, só que você tem que apagar os pontos por onde a sua frente de onda passou no passado. Não é uma impressora 3D que onde passou deixou material, entende? Ah, então a própria ilustração que eu tô vendo aqui no Wikipedia é exatamente a construção. É a garrafa. E não, porque você está vendo uma figura 3D, mas ela não está completa. Você está vendo só como se fosse uma circunferênciazinha andando ao longo do tempo. Ele deixa um rastrozinho só para você não perder a percepção espacial completa, mas ele não deixa o resto desenhado, entende? É só um recurso visual. Então, quando ele vai passar no ponto que parece que é uma intersecção, não ficou a garrafa lá, porque isso é no tempo anterior. Isso aí você está na quarta dimensão. É porque o R3 ele tá deslizando no eixo tempo. É isso que eu esqueci. Ah, isso, ok. Isso. Não, entendi agora.
Percebe por que não intercepta? Porque você não congela no R3. Porque não existe. Não existe, não tem nada lá. Entendi. Isso é lindo, cara. Isso é lindo, isso é sensacional. Sensacional. Eu sempre digo, quem não achar isso lindo, cara, devia estar em outra carreira, cara, porque é sensacional. Sensacional. Ó, o André mandou aí para vocês, né? Abram aí o link e depois vocês vejam. É uma animação belíssima. Tá bom, pessoal? Podemos ir? Professor, uma duvidazinha antes. É que perguntaram sobre a questão de presença. Isso. Cara, presença eu não ligo, mas mesmo que eu ligasse, o sistema manda para mim uma lista de quem acessou. Mas eu não ligo muito não, cara. Você vendo as aulas depois ou não vendo? Ah, sim. É só que perguntaram e aí eu falar. Professor tem que ser uma ferramenta para ajudar vocês a aprenderem. Se vocês aprenderem sozinhos ou não puderem aprender naquele momento, o cara tem que ser muito ególatra ou baixa autoestima para querer exigir que o cara esteja beijando a sua mão ali na hora que você está falando, certo? Estou aqui à disposição para ajudar. Se naquele momento não importa, então. Tá bom? Tá certo. Beleza, pessoal. Nos vemos quarta-feira, então. Podem ir saindo aí que eu aguardo aqui. O Matheus queria perguntar algo para mim, né? Valeu. Fala, Matheus, como são nós? Beleza, Léo, tudo certo? Tudo bom. Na verdade, é só uma pergunta em relação a... que eu tinha conversado com você há algumas semanas sobre a questão de que na quarta-feira eu vou ter uma outra aula no mesmo horário da nossa aqui. Sim. O processo de requerimento ainda está em análise pela comissão de graduação? Só um segundo, Matheus. Eu devia ter encerrado a gravação, porque o que você vai falar agora... Então, só um segundinho. Não, sem problema. Toda a questão da queda de luz atrapalha.